Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema ainda funções do segundo grau e as raízes, né? Hoje nós vamos ver alguns outros métodos para a criação dos gráficos, né? E também para a solução das raízes, que talvez é o tema mais complexo, mais difícil, né? Da ideia de solucionar as raízes, de achar as raízes. Nós vimos na aula passada usando o método conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Alguns livros atuais também tratam o tema como fórmula resolutiva da equação do segundo grau. E aí agora a gente vai ver um outro método também, né? Talvez, não sei, é mais fácil, né? Não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Aí eu vou fazer a dedução desse método, e esse método é chamado de some-produto, que também pode ser usado para criar. Geralmente estuda-se isso no nono ano, né? Os dois métodos e tal, né? As maneiras de solucionar e tal, né? E fora isso, nós vamos ver outros métodos também, né? No caso aqui tem alguns exercícios na apostila que vai ter a equação, né? Ou a função do segundo grau, de uma forma que a gente fala que é forma fatorada, né? E aí a gente vai dar uma analisada nesses itens aí na aula de hoje, tá? Bom, então vamos lá, ó. Esses exercícios estão na página 20, nós já estamos quase acabando o caderno, né? Falta poucos exercícios aí, para a gente já se preparar para a prova da AAP, tá? Então vamos lá, observe as funções abaixo. Então ele está escrito do que a gente conhece, mas que é chamado de forma fatorada. Não está naquela forma geral que a gente viu em alguns exercícios, que é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Ele tá, as funções estão como se fosse uma forma fatorada, que é o que depois eu vou fazer no próximo slide, né? Mas tá lá x mais 4 elevado ao quadrado, certo? A gente multiplicando x ao quadrado por x ao quadrado, a gente chega naquela forma geral lá, tá? Bom, então estamos observando os gráficos, né, aí de 3 funções, tá? E aí ele pergunta algumas coisas que são relativamente simples, aí eu vou falando, vocês vão colocando aí para ver, para fazer a análise, né? E aí nas outras atividades ele vai pedir para criar o gráfico, um rascunho do gráfico, tá? Se você quiser usar o GeoGebra também para facilitar, pode, né? Não tem problema nenhum, mas só para perceber as ideias, né, os padrões matemáticos, né? Lembrando que tudo que a gente estuda na matemática está envolvido dentro de padrões matemáticos. A matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então tá lá os gráficos, aí a letra A. Em relação às semelhanças e diferença entre as funções acima representadas, o que pode ser percebido entre os vértices das funções. Aí está lá essas duas funções que ele quer saber. X menos 0 elevado ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado, né? Que x menos 0 vai dar o próprio x, né? E x mais 4 elevado ao quadrado, tá? Elas possuem algum ponto em comum e por quê? Então, o ponto em comum que os dois gráficos possuem é eu vou marcar ele aqui que eu acho que fica melhor aqui para vocês verem. O ponto comum, a forma fatorada, se quiser marcar aí do lado, né, que eu já comentei um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo? Das duas funções que ele falou, o ponto comum é esse daí, tá vendo? Ou seja, porque é comum, elas encostam, elas cruzam nesse mesmo ponto aí. Se você quiser marcar, pode marcar, tá? E por que isso acontece? Propriamente já expliquei, né? Elas encostam, elas estão comum nesse ponto aí, tá? Que elas interceptam, elas cruzam, né? Então, qual é o ponto que elas encontram? Que tem o mesmo valor, isso que é importante colocar, isso dá uma resumida aí, né? Elas vão ter o mesmo valor nesse ponto, que é para x igual a menos 2. Então, se você colocar x igual a menos 2 em uma função e em outra, você vai perceber que vai dar a mesma resposta. Que resposta que vai dar para y? Já está marcado lá no desenho, né? Se quiser marcar, acho que fica até mais fácil para compreender. A resposta seria o valor correspondente seria x igual a menos 2, o y vai dar 4, tá? Bom, aí na B, analisando as funções, né, x menos 0 elevado ao quadrado e x mais 4 elevado ao quadrado. Agora tá falando da outra função, né? Então ele falou
Não, tá falando da mesma função, né? Vamos lá então. Ele quer saber o que? Indique o que houve com os vértices das parábolas. O vértice, pessoal, o vértice da parábola, depois nós vamos estudar o último tema, né, de funções do segundo grau, é a gente calcular o ponto de máximo e de mínimo, que esse é chamado de vértice da parábola. Os dois pontos que ele se referiu aí, eles estão aqui, tá vendo? Os vértices da parábola, eles estão aqui, ó, da primeira função, né, que é x mais 4, e da segunda função, tá? Que é o x menos 0. Esse aí é o ponto de mínimo que a gente chama, que é o chamado vértice da parábola. O vértice para quem não lembra, é sinônimo de ponto, tá? Que depois nós vamos aprender a calcular. Esses dois que ele falou aí, ele tem a ver com o quê? Lembrando da aula anterior, né? Quando a gente fala de raiz, a raiz é o ponto que encosta no eixo de x, né? Então, esse vértice da parábola, o que ele tem em comum? É o mesmo ponto onde encontra a raiz, né? Isso aí que ele tem em comum. Aí, o que você pode fazer assim? Coloca só os valores de quando que isso acontece. Para x igual a quanto que isso acontece, tá? Então, aí você coloca lá para o primeiro gráfico, que é o... Pode ser fora da ordem também, não tem problema, mas o primeiro gráfico que ele colocou aí é x menos 0 ao quadrado. Qual é a coordenada para x igual a quanto que isso acontece, que é o vértice aí da parábola, né? E o segundo gráfico, que é x mais 4, para x igual a quanto que isso acontece. Eu marquei lá, que aí fica bem mais fácil para vocês verem. Aí faz a leitura do ponto do gráfico, tá? Aí a C, né, que aí já vai ajudar a gente a escrever o gráfico, né, dessa forma fatorada da função. Ele está pedindo lá x mais 4 e x menos 4. Se interceptam na ordenada, que a ordenada é referente ao eixo de y aí, né? Ordenada 16. Ou seja, a gente pegar os dois gráficos, ele encosta nesse ponto aqui que eu marquei, tá vendo? Esse aí é o valor de quem? Lembrando de tudo que a gente estudou lá nas outras funções, né? Elas são o valor de C, né? Que é o ponto que intercepta do gráfico aí, tá? Então, esse é o valor do C. Ele falou para discutir com um colega, alguma coisa assim, porque isso acontece, mas não vai ter muito como discutir, porque as aulas estão online. Aí, o que eu vou falar para vocês, né? O que a gente percebe lá? Isso ele vai falar no próximo exercício, no exercício 13. 13 não, né? Continuação do 12 aqui, era para ter um 13, mas tudo bem. É um outro gráfico. E aí, o que acontece? A gente, nessa forma fatorada, basta a gente pegar o quê? A gente vai pegar o 4 lá, né? 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Esse é o valor do C, né? E menos 4 elevado a 2. Menos 4 que multiplica menos 4 também dá 16. Então, por causa desse ponto aí, né? Que é o valor do C, né? Se quiser até marcar aí, né? Que é a forma geral, né? A função é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse C é o ponto que intercepta no eixo de y, né? Aí por conta desse motivo, tá? Então, elevando ali aquele número que está a segunda potência, porque é do segundo grau, né? Aí a gente encontra o valor do C, tá? Bom, aí já adiantando um pouquinho, se vocês quiserem marcar, ele fala aí, ó, a partir da observação da situação anterior, é possível construir o gráfico das funções quadráticas que possui apenas uma raiz real. O que significa isso, né? No gráfico anterior, né, se quiser até dar uma olhadinha lá no gráfico anterior, mas no final da aula a gente vai fazer uma que tem duas raízes diferentes, né? Esse gráfico aqui é um pouquinho diferente, porque ela só encosta em um ponto no eixo de x. E esses pontos nós chamamos de raiz, igual a gente viu na aula anterior, tá? Isso acontece, eu já vou até falar no próximo slide, né? Que quando o valor do delta, que vem lá da fórmula de Bhaskara, que a gente fez a aula anterior, ele é igual a zero. Então, independente se você estiver usando o método da fórmula de Bhaskara também, né? Mas dependendo do que a gente for fazer, às vezes só calculando o delta a gente já faz o que o exercício pede. A gente vai fazer algumas questões, inclusive do Enem, que trata essa ideia. Então, assim, a gente calculando esse delta, se esse delta for igual a zero, a gente tem uma raiz real. Ou
duas raízes iguais, ou seja, quando a gente for separar as duas respostas, x1 e x2, né, a gente vai perceber que vai dar o mesmo número, tá? Alguns colocam como uma raiz, outros colocam como duas raízes iguais, né? Tanto faz, vai dar o mesmo número, é isso que a gente precisa perceber, tá? Então, grifa essa parte e faz essa anotação. Na próxima parte do exercício, eu vou provar para vocês que isso acontece, né? Para todos, eu vou pegar um exemplo só, né? Não vou pegar todos aí para fazer, que é a mesma coisa, mas só para mostrar qual é a importância desse delta, por isso que a gente separa ele lá na fórmula de Bhaskara para poder calcular qual é a importância dele, né? Nos livros a gente vê a palavra discriminante, esse delta é chamado discriminante, porque ele vai discriminar, ele vai definir o número de soluções que a gente pode ter. Então a gente pode ter nenhuma para a função, né, ou melhor, equação, né? Equação do segundo grau. Podemos ter duas diferentes, que foi o caso da aula anterior, e agora esse caso de uma solução só, né? Quando o delta for igual a zero, né? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o exemplo, a continuação, né? Ele falou de um outro gráfico, né? Que é da forma que a gente viu aí, a forma fatorada, né? Só que mudou só o valor, tá na mesma página, tá na página 20. Então ele fala, construa o gráfico da função x menos 3 elevado ao quadrado, a forma fatorada, né? Já sabemos que a parábola tem a concavidade voltada para cima, pois o x é positivo. Isso aí a gente já viu algumas vezes, né? O a maior que zero, tá? E através da atividade anterior, sabemos que o gráfico da função quadrática toca no eixo de ponto de x igual a 3. Então, isso aí era a solução. Por exemplo, só para entender, se a gente fosse pegar essa função e fosse resolver usando os métodos, né? O método que a gente viu foi a fórmula de Bhaskara, né? A gente ia encontrar como solução desta equação x igual a 3, né? x1 e x2 igual a 3, é isso que ele está querendo dizer, tá? Beleza, aí e intercepta no eixo de y com ponto de 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? É o valor que está lá separado, né? Vamos dizer assim, que é o número, né, que está ali. Esse valor é o valor do c, né? Então 3 ao quadrado, 9, aí ele encosta lá no valor. Aí presta bastante atenção, faz bastante anotação, porque a próxima atividade, a atividade 13, ele pede para criar 4 gráficos dentro do mesmo plano, né? Você pode usar o auxílio do GeoGebra para isso, e aí você pode ver lá o comportamento e pode fazer a cópia do caderno. Mas o ideal é que você analise esses comportamentos para não precisar ficar usando tanto aplicativo e tal, mas ele quer que você absorva essa ideia, né? Capite, observe o padrão matemático para poder criar os gráficos sem ficar fazendo ponto por ponto igual a gente fez nos outros lá, tá? Bom, essa parte aqui eu vou só discutir com vocês como que a gente poderia fazer para para solucionar a equação do segundo grau, no caso, sem precisar usar o Bhaskara nesse exercício aqui, porque é um exercício que está escrito na forma fatorada, então é mais fácil da gente fazer, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? A função que ele deu é essa. Então, x menos 3 elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso daqui? O número elevado ao quadrado, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, a gente faz 5 vezes 5, não é? Como aí eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado, e para achar aquele ponto lá, a gente faz como o y igual a zero, igual a gente fez nos outros lá, né? A gente precisa achar para qual valor, que isso é chamado de raiz, né? Para qual valor que vai anular essa função, ou seja, vai dar igual a zero. Então, ficaria assim, ó, x menos 3 ao quadrado igual a zero, certo? O que nós vamos fazer? Como que é elevado ao quadrado, tem que multiplicar ele por ele mesmo? Então, eu vou desmembrar e vou fazer assim, ó, x menos 3 que multiplica x menos 3, que é a mesma coisa que fazer ele ao quadrado, não é? Só que dessa maneira, dessa forma fatorada, aí é moleza, aí é brincadeira de criança fazer, não precisa usar a fórmula de Bhaskara, né? O que acontece? Ali está multiplicando, certo? E está dando igual a zero. Quando que isso dá igual a zero? Só tem uma possibilidade, né? Na verdade, algumas possibilidades. Vamos analisar. Quando que eu multiplico dois números e o resultado vai dar zero? Um deles tem que ser zero, né? Por exemplo, 1 vezes zero, certo?
0 vezes 3, um deles tem que ser 0 para o resultado da multiplicação dar 0, ou os dois forem igual a 0, né? Essa é a possibilidade, tá? Mas então, quando eu multiplico 2, 1, que ali é multiplicação, né? É o quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. Tá dando 0, então as possibilidades é o quê? Que um dos números tem que ser igual a 0. Então aí a gente vai separar em duas soluções, que não precisa nem aplicar a Bhaskara, né? Nós vamos separar em duas soluções, aí nós vamos analisar a primeira parte do parênteses, quando que pode dar 0, e a segunda parte do parênteses, quando pode dar 0. Aí vai ser a mesma coisa, né? Porque é o mesmo número, né? Então, para o x1, seria isso aqui, né? X menos 3 igual a 0, que é a primeira parte do parênteses, tá? E outros métodos também, é bom fazer a anotação disso daí, porque dependendo de outros métodos, a gente pode usar essa forma fatorada, né? Que dá para fazer alguns exercícios. Nem todos a gente vai resolver por Bhaskara, né? A não ser que você queira resolver, aí aí a sua situação de solução, né? Então, lá, eu separei o primeiro para o x igual a 0. Então, assim, x menos 3 igual a 0. Quanto que vale x? Ou seja, que número que eu tiro de 3 e que vai dar 0? Só pode ser 3, né? 3 menos 3 que é igual a 0. Então, x1 é igual a 3, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? O parêntese baixo é igual, né? Então, ficaria isso aqui, ó, x2, x menos 3 igual a 0. Então, x2 também é igual a 3, tá? 3 positivo, porque 3 menos 3 é igual a 0. E justamente aquele ponto que encosta lá, tá vendo? Precisa fazer desse jeito? É óbvio que não, né? A gente já olha lá e vê o número oposto, né? Só estou fazendo detalhado, né? O número oposto, ou seja, qual é o contrário de 3 negativo? 3 positivo. Se fosse 2, né? 2 positivo, colocaria 2 negativo, né? Só ver o contrário e acabou, tá? Eu só fiz o passo a passo para a gente poder perceber, certo? Bom, então, aí o que eu vou fazer agora, né? Se vocês quiserem marcar para só para esse exercício, para o próximo, o 13 não precisa, que é só para criar os gráficos, que eu vou deixar para vocês fazerem, mas não precisa fazer esse passo a passo, tá? Eu só mostrei por que aquele ponto que encostou lá no x igual a 3, né, que é a solução da equação do segundo grau, como que a gente faz para calcular? Tem várias e várias maneiras, mas o ideal é que você já olhe ali direto e já calcule, né? Então ali qual é o contrário, você já substitui o valor, vai ser a solução lá, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar esta equação na forma tradicional. Qual é a forma tradicional? Ax ao quadrado mais bx mais c. E provar que isso aconteceu, deu duas respostas iguais, porque o valor do delta é igual a 0. Tá? Isso é um padrão matemático. Matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então aí nós vamos analisar, porque dependendo da questão, a gente fazendo essa análise a gente consegue resolver. E é um dos temas que cai, né? Tem questões que eu elaborei aqui da ETEC, do Enem, que pede essa ideia. Da AP também, talvez eu coloque uma aí do terceiro ano, que caiu essa ideia recentemente e tal. Tá? Mas vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ela na forma tradicional. Como está elevado ao quadrado, então eu vou multiplicar x menos 3, que multiplica x menos 3, certo? Aí a gente aplica a propriedade distributiva, fizemos no bimestre anterior, vocês já fizeram isso em anos anteriores, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer x que multiplica x e x que multiplica menos 3. X que multiplica x, a gente aplica o que a gente chama de propriedade da potência de mesma base. Então, está elevado a 1, elevado a 1, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Ou seja, x que multiplica x vai dar x elevado a 2, certo? X que multiplica menos 3, como é uma letra multiplicando o número, tá? Então eu só vou copiar, ou seja, vou colocar menos 3x, certo? Agora, vou fazer a mesma coisa, que é chamada de propriedade distributiva, como diz os profetas, né? A gente distribui. Então eu fiz com x, agora eu vou fazer com menos 3. Então eu vou fazer menos 3 que multiplica x e menos 3 que multiplica menos 3. Então o x que multiplica menos 3, já fizemos, né? Agora dá menos 3x, e menos 3 que multiplica menos 3 dá 9, só que 9 positivo. A gente vai perceber o que? Sempre isso vai acontecer, tá? Se você aplicar esse método chamado de propriedade distributiva, esses termos do meio, eles são semelhantes, né? Que a gente fala aí, né? Porque ele sempre vai estar composto por x à primeira potência. E o x à primeira potência representa o mesmo número, que é diferente de x ao quadrado. Vamos dar um exemplo lá, igual a gente achou o x
igual a 3. Se eu colocar o 3 no lugar do primeiro x e do segundo x desse que eu grifei, vai dar o mesmo número. Só que se eu colocar o x no lugar do x ao quadrado, vai dar 9, não é o mesmo número. Tá? Então a potência vai determinar que eles sejam diferentes. Mas esses dois do meio, independente do número que for, por exemplo, fosse 5, 4 e tal, e tivesse a mesma letra, no caso o x, eles são iguais. Aí, em matemática a gente fala que são termos semelhantes. Tá? Então esses dois aí nós vamos agrupar. Ou seja, o x ao quadrado a gente vai copiar, esse menos 3x, esse menos 3, ou seja, eu devo 3, eu devo 3. Fico devendo quanto? No total, fico devendo 6, não é? Então, a função da forma ax ao quadrado mais bx mais c, a forma completa dela, seria essa daí. Essa função é a forma fatorada, né? Que é, geralmente é do... Aí a gente transforma para primeiro grau aí, né? Fica bem mais fácil de resolver. A forma fatorada é aquela que apresentou no exercício. A forma geral é essa daí. X ao quadrado menos 6x mais 9. Aí o que nós vamos fazer? Eu só vou aplicar a parte do delta para a gente poder entender essa ideia. Porque que quando construiu o gráfico ela encostou só em um ponto, tá? Então o delta b ao quadrado menos 4ac que já fizemos a dedução da conhecida fórmula de Bhaskara a aula anterior. O a é 1 positivo, né? Porque o que está multiplicando o x ao quadrado. O b é menos 6 e o c é 9 positivo. Substituindo aqui, né? Então ficaria assim, né? B é o menos 6, então menos 6 elevado a 2, menos 4, que é da fórmula mesmo, o 1, que é o valor do A, e o 9, que é o valor do C. Resolvendo a potência primeiro, que é menos 6, que multiplica menos 6, que dá 6 vezes 6 dá 36, não é? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 9 também dá 36. Ou seja, resolver a potência e a multiplicação primeiro, aplicando as ideias lá de expressão numérica lá no começo do bimestre que a gente fez, né? Então vai ficar 36 menos 36, certo? 36 menos 36 é igual a zero, tá? Isso dá zero por quê? Por isso que é tão importante esse discriminante, o delta aí que a gente separa da fórmula de Bhaskara, né? Ele vai determinar o número de soluções possíveis, né, para a equação, tá? Fizemos de outro jeito, eu só mostrei essa parte aí, marca, né, faz as anotações, né, por que deu zero, tal, porque isso é tema de algumas questões aí que nós vamos elaborar, tá bom? Bom, aí de lição de casa, lição de casa em casa, hein? O que vocês vão ter que fazer aí na atividade 13, tá? Aí ele pede para construir no mesmo plano cartesiano, ou seja, no mesmo gráfico, né? O gráfico das funções aí x mais 1 elevado ao quadrado, x mais 2 elevado ao quadrado, x menos 1 elevado ao quadrado e x menos 2 elevado ao quadrado. Lembrando que você vai pegar ali e vai fazer o valor do c. Como que você vai fazer o valor do c? Pega o número lá e eleva ao quadrado, igual fez lá, né? Então 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, quanto que dá? Esse vai ser o valor do c. 2 vezes 2, quanto que dá? 1 vezes 1, quanto que dá? E 2 vezes 2, quanto que dá? Essas daí vão cortar em alguns pontos, né? E alguns no mesmo ponto, outras não. Duas vão cortar no mesmo ponto e duas não. Esse é o valor do C. Para encontrar as raízes, né, não precisa fazer igual eu fiz lá, o passo a passo. Você só vai pensar no número oposto, ou seja, qual é o oposto de mais 1, contrário de mais 1. Qual é o contrário de mais 2? Qual é o contrário de menos 1? Qual é o contrário de menos 2? E aí você vai montar o rascunho desse gráfico lá eu acho que é melhor montar no caderno, que na apostila não tem muito espaço para poder solucionar isso daí, tá bom? Aí vai montar, dá uma olhadinha no anterior lá como é que foi feito, faz as anotações, só montar o rascunho deles. Não é para ficar jogando ponto por ponto, igual a gente fez nos outros, tá? Agora a gente já está tentando estabelecer padrões para que faça os gráficos de maneira mais rápida, né? Observando, obviamente, os padrões, certo? Bom, aí isso aí vai ficar de lição de casa, termina e depois vocês me mandam aí. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o método conhecido como soma e produto, tá? Que ele serve para calcular as raízes da função do segundo grau
sem precisar usar máscara. Aí vai ficar a seu critério. Estou dando duas maneiras, né? Eu fiz a cama, né? Dei a chave do castelo. Aí é só vocês que vão resolver como que vocês vão fazer, tá? Alguns acham mais fácil máscara, outros acham mais fácil um produto, tanto faz, né? Eu como professor de matemática eu tenho que saber dois. Vocês escolham o que vocês acham mais fácil, né? Mas o some produto ele dá uma reduzida no que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Transforma em duas formulazinhas só e aí você consegue desenvolver, tá? Então o que é soma? Soma eu vou somar um número com o outro, né? Então aí a gente vai fazer isso daí, tá? Então eu vou pegar o que? Vou fazer isso aqui, ó, x mais 1, x1 e x2, né? Então eu vou pegar a parte da fórmula de Bhaskara que dá o cálculo das raízes e fazer a soma dos dois, certo? Então eu vou pegar uma parte e outra. Repara que na fórmula de Bhaskara é mais e menos a raiz de delta. Então o que eu fiz? Eu separei uma e outra, porque quando a gente vai calcular o x1 e o x2 a gente não separa, uma a gente coloca mais, outra a gente coloca menos, igual a gente fez na aula anterior, né? Então eu vou pegar, separei as duas e vou ver o que dá para fazer com essa fórmula aí que a gente tem, tá? Primeira parte que a gente observa é no caso do delta, a gente vai somar as frações, lembrando, né, tema básico e tal assim, tudo, né? Não tem problema, mas a gente dá uma lembrada, no caso da soma de frações, a gente só soma o número de cima, né? O número de baixo a gente mantém, ou seja, o 2A a gente vai manter e a parte de cima a gente vai somar. O que nós vamos somar? Nós vamos somar menos B e mais raiz de delta e menos raiz de delta, certo? Como eu tenho mais e menos raiz de delta, imagina que é um número, se fosse raiz de 0 e raiz de 0, né? Acho que não foi um exemplo bom, fosse raiz de 4 e raiz de menos 4, né? A raiz de 4 dá 2, ficaria 2 positivo, raiz de menos 4 dá menos 2. Somando os dois vai dar 0, certo? Então o que acontece? Ali eu tenho coisas contrárias, então eu posso cancelar, né? Então o que eu fiz ali? Eu cancelei a raiz de delta com a raiz de menos delta. Por que eu fiz isso? Porque vai dar 0, né? Então não preciso fazer. E aí o que eu tenho aí? Eu tenho menos B e menos B, ou seja, eu devo 1 e devo 1. Fico devendo 2. Se eu devo B e devo B, vai ficar 2B. E a parte de baixo a gente só vai copiar, né? Porque as frações a gente só opera os números de cima, a parte de baixo para indicar a fração, né? A partição dessa fração, a gente só copia. Ou seja, na parte de baixo vai ficar isto daqui, né? Então menos B, menos 2B e sobre 2A, né? A parte de cima ali, cancelei delta com delta, sobrou só o menos 2A. Menos 2B sobre 2A. O que a gente vai perceber? Em cima tem 2 e embaixo também tem 2, né? Então a gente pode cancelar também, né? Porque são coisas iguais. Estou multiplicando e dividindo por 2, tá? Isso aí vai dar o quê? Vai dar 1, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Então eu vou cancelar o 2 com 2. Repara que eu só cancelei o 2, o sinal eu mantive, né? Então, ou seja, a soma dessas duas raízes, que é o método soma e produto, né? Vai ser igual a menos B sobre A. Tá? Então fiz a primeira parte do cálculo. Calma que eu já vou explicar como é que usa, né? Então essa é a primeira parte. Se você não quiser copiar o passo a passo, não tem problema. Se quiser copiar só o final, para mim tanto faz, tá? Eu estou provando para vocês que é uma outra maneira de fazer. Então, em vez de usar aquele negócio que a gente fez, delta, B ao quadrado, menos 4AC, resolve tudo aquilo lá, você pode usar só esse produto final aí, tá? Aí tem a parte do produto, né? O produto, o que é o produto? É a multiplicação, né? Então a ordem dos fatores não altera o produto. Quem que é o produto? É a multiplicação, né? Então nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora em vez de somar, nós vamos multiplicar essas duas raízes. Ou seja, a mesma parte lá da fórmula de Bhaskara eu vou fazer a multiplicação, tá? Lembrando, como que faz multiplicação de fração? A gente multiplica o número de cima com o número de cima, o número de baixo com o número de baixo, tá? Tem um vídeo também, se já esqueceu, tem um vídeo lá no canal, lembrando as operações com frações, né? Com números racionais. Dá uma olhada lá e dá uma lembrada, tá? Então, vou fazer o quê? Menos B, que multiplica menos B. Só lembrando, menos 3 que multiplica menos 3 dá 9 positivo, né? Que 9 é 3 ao quadrado. Menos B que multiplica menos B vai dar o quê? Vai dar B ao quadrado, positivo, certo? Não vou mais ficar falando dessa parte, que aí algum jeito você
você tem que aprender. Ou faz menos com menos mais, que eu não acho o método adequado. E eu provei para vocês também sobre a parte de potência, por que o número elevado a um expoente par dá positivo, né? Mas aí dá uma olhadinha. Eu não coloquei nada disso no canal, né? Mas tem algumas coisas que vocês podem dar uma estudada para dar uma lembrada aí nisso aí, tá? E aí nós vamos fazer agora o delta, a raiz de delta que multiplica a raiz de delta. Aí agora eu tenho dois números com sinais opostos, né? Mais e positivo, tá? Então se fosse 3 positivo que multiplica menos 3, daria menos 9, né? Aí no caso é raiz de delta que multiplica a raiz de delta. Como a gente não sabe o valor, a gente só vai aplicar a propriedade de potência. O que é a propriedade de potência? Quando eu multiplico duas coisas iguais, eu somo os expoentes, né? Então menos b que multiplica menos b vai ficar b ao quadrado, e mais raiz de delta que multiplica menos raiz de delta vai ficar menos raiz de delta elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, a vezes a, assim como b vezes b deu ao quadrado, a vezes a vai dar ao quadrado. Ou seja, na parte de baixo, na multiplicação das duas, vai ficar assim, b ao quadrado, pus o menos, pus entre parênteses para ficar mais fácil ali, para poder observar o que foi feito, né? Eu multipliquei duas coisas iguais, apliquei a propriedade de potência, tá? E na parte de baixo, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses ali o quadrado da raiz de delta? A gente pode aplicar o cancelamento das operações. Por quê? O contrário de mais menos, a gente cancela, igual a gente fez no exercício anterior. Multiplicar, dividir, fizemos na segunda parte do exercício anterior, né? Dividindo por 2 e multiplicando por 2 a gente cancela, porque vai dar 1. E no caso da operação contrária da raiz é a potência. Então eu posso cancelar isso daqui, né? Ó, eu posso cancelar o quadrado com a raiz quadrada, porque é uma operação vai anular outra, né? Como se eu estivesse multiplicando por 1 ou somando com 0 igual nas outras operações, tá? Então eu cancelei isso daqui, então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou cancelei a raiz com o quadrado, eu vou ter só o menos delta ali. Esse delta acabamos de fazer na atividade anterior e na aula anterior também, vem lá da fórmula de Bhaskara, não é? E o delta é calculado dessa maneira, b ao quadrado menos 4ac, não é? Só que olhando do que a gente chegou aí, nós temos o que? Nós temos o menos delta, ou seja, é o contrário disso daí. Então, lá onde está b ao quadrado, eu vou colocar o contrário. O que é o contrário de b ao quadrado? Menos b ao quadrado, certo? O contrário de menos 4ac, o contrário de menos 4 é mais 4. Ou seja, eu vou inverter, porque ali tem um menos na frente. Então, vai ficar assim, né? O menos delta vai ser o quê? Em vez de ser b ao quadrado, vai ser menos b ao quadrado. Em vez de ser menos 4ac, vai ser mais 4ac. Aí eu vou substituir na parte de baixo para ver o que dá para a gente fazer, tá vendo? Então, olha lá, inverti o delta, tá vendo? É o contrário. Por que eu inverti? Porque ficou menos lá, certo? Nós vamos observar que tem duas coisas iguais, né? E duas coisas iguais aí vai dar zero. Onde que tem igual aí? Tem o b ao quadrado menos b ao quadrado, né? Se fosse o número, 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado, dá zero, né? Como aí é letra, vai dar a mesma coisa. Então, vou cancelar b ao quadrado com b ao quadrado também. Olhando a parte que sobrou, que é 4ac, e embaixo eu tenho 4a ao quadrado, certo? A gente também pode cancelar. Assim como a gente cancelou no item anterior 2 com 2, nós vamos cancelar aqui 4 com 4. Porque eu estou multiplicando e dividindo por 4. Vai dar 1, né? E o último cancelamento que a gente vai fazer vai ser o a com o a ao quadrado. Mas nós não podemos cortar os dois. Porque em cima eu tenho o a, embaixo eu tenho o a ao quadrado, que seria a vezes a. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o a só com o quadrado, né? Porque ali embaixo é como se eu estivesse multiplicando a vezes a, que não é a ao quadrado, é a vezes a. Então eu vou cancelar só o quadrado com o a, ou seja, embaixo eu vou cancelar um a só e em cima o a some, certo? Ou seja, o que a gente ficou na parte de cima lá, né? Que a gente já chega na segunda formulazinha aí. Em cima ficou C, embaixo ficou A, tá? Então a segunda fórmula, que é o produto, a gente chega dessa maneira, C sobre A, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver esta função sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos aplicar esse método que é conhecido como soma e produto.
É mais fácil, né? Bem menos cálculo que nós temos que fazer, né? Então, aí a gente vai ver como é que resolve aplicando esse método, tá? Para funções assim, que vamos dizer assim, que dá números inteiros, né? 2, 4, menos 5, alguma coisa assim, é bem viável esse método, né? Agora, se der frações, aí o pessoal geralmente se enrola para fazer. Dá para fazer também. Todas as funções aí que a gente precisa calcular e seja uma completa, igual tá aí, né? A gente pode usar esse método de soma e produto. Então nós vamos fazer a soma das raízes menos b sobre a e a multiplicação c sobre a, certo? Dá para fazer dessa maneira aí. Bom, então vou agora fazer o exemplo aqui. Se vocês quiserem marcar no caderno, pode marcar, tá? Aqui na apostila não tem esse método, aí vocês podem fazer. Se não quiser copiar o passo a passo, não tem problema, tá? Eu só estou provando para vocês, porque matemática é o exercício de dedução, né? Você tem que entender, ou pelo menos captar a ideia de como que chegou, né? Que é uma construção matemática, existe demonstração na matemática. Se você não tem demonstração, aí é decoreba, né? Então a gente tem que entender como que chegou nesses processos, porque senão a gente fica com aquela ideia, coisa caiu do céu, o cara chegou, falou, tal, e caiu e fez o negócio. E não é, tudo que é feito em matemática tem uma construção, né? E eu costumo falar que a matemática é a ciência mais humana que tem, porque tudo é desenvolvido pelo homem, né? É o pensamento do homem aplicado nos cálculos. A gente demonstra o nosso raciocínio através dos cálculos matemáticos, tá? Então nós vamos aplicar essa ideia aqui e vamos tentar resolver. Então a soma das duas raízes b sobre a e a multiplicação das duas raízes c sobre a, certo? Vamos identificar, né? Tudo depende dos coeficientes. O a é igual a 1, o b é igual a menos 7 e o c é igual a 12. Nós vamos substituir nas duas equações, tá? A primeira equação, aqui eu já coloquei S, porque nos livros, em vez de colocar x mais x1 e x2, coloca S. S é a abreviação do quê? De soma, né? Então aí fica lá. Repara uma coisa também, assim como de Bhaskara, na fórmula de Bhaskara, aquele B fica o oposto. O que é o oposto? Olha lá, o B é igual a menos 7, na fórmula é menos B, é o contrário, né? O contrário de menos 7 é 7 positivo. Então fiz 7 dividido por 1, que é o valor do A, deu igual a 7. Então a soma das duas raízes vai dar igual a 7. E agora a multiplicação. A multiplicação vai ser C sobre A, 12, né? 12 dividido por 1 dá igual a 12, né? Que eu coloquei P, que é a abreviação de produto, tá? Produto, só lembrando a multiplicação. Aí o que nós vamos fazer? Nós achamos que a soma das duas é igual a 7 e o produto das duas, a multiplicação das duas é igual a 12. Então nós vamos montar mais ou menos aqui, vamos dizer, um exercício de adivinhação. Nós vamos pensar dois números somados, que é igual a 7, e dois números multiplicados, que dá 12 positivo, tá? Aí você poderia pegar o de cima, ver quais pares de combinação que pode ser, ou de baixo. Eu optei pegar os números somados, dois números diferentes somados, que dá 7, tá? Então, quais são as possibilidades aqui, né? 7 mais 0, 6 mais 1 e 3 mais 4. Todos esses que eu somando vai dar igual a 7. Só que o que acontece? Tanto na parte de cima, que a gente colocou na soma, quanto na parte de baixo, a gente tem que usar o mesmo número. Ou seja, se eu fazer 7 mais 0 dá 7, só que 7 vezes 0 dá 0, certo? 6 mais 1 dá 7, só que 6 vezes 1 dá 6. O único par possível é 3 mais 4. 3 mais 4 é igual a 7 e 3 vezes 4 é igual a 12. Pronto, solucionei, né, a equação do segundo grau, né? Então, o único par possível para isso daí vai ser o 3 e 4. Olha lá, 3 mais 4 dá 7, 3 vezes 4 dá 12, certo? É um outro método para resolver, tá? A única dificuldade é que você vai ter que pensar um pouco mais, né? Porque a fórmula de Bhaskara é mecânica, né? Identificou A, B e C, vai fazendo o cálculo, chega no lugar. Então, basicamente, você não pensa muito, né? Você vai executando os cálculos, né? Porque a Bhaskara, junto com o Viet, né, elaborou a fórmula, você vai aplicar a fórmula e vai solucionar. Aqui nesse método não, né? Você vai ter que pensar um pouco. Aqui eu peguei um exemplo um pouco mais fácil também, né? Porque os exemplos tem que ser geralmente do nível mais fácil, né? Mas pode ser que dá número negativo, pode ser que dá fração, aí já complica um pouco, né? O sentido aí, tá? Mas é um método que pode ser usado para solucionar.
Aí eu fiz o que, né? Eu fiz o gráfico no GeoGebra mesmo, tá? Só para provar lá, tá vendo? As soluções das raízes, a gente encontrou duas, por exemplo, só para recapitular, né? O delta aí, ele é um valor maior que zero, é um valor positivo. Por isso que quando foi feito o gráfico, ela encostou em 2 pontos, né? No caso 3 e 4, que foi a solução que a gente chegou aqui, certo? E eu tentei recortar ele aqui, mas se fosse subindo e tal, né? A parábola ia encostar onde no eixo de x? Para y igual a 12, no eixo de y, né? Para y igual a 12, né? Mas eu deixei assim, que a ideia era mostrar o cálculo para solucionar as raízes. Então, na aula passada, na aula 9, nós fizemos usando o método conhecido como fórmula de Bhaskara. Agora eu apresentei para vocês o método da soma e produto. Tá? Esses dois métodos, o ideal é você usar só quando tem uma equação completa, né? Porque se ela for incompleta, né? Aí a gente pode resolver de outras maneiras. Obviamente que dá para fazer por incompleta também, fórmula de Bhaskara ou soma e produto, mas o ideal é que a gente discuta várias maneiras de resolver, que tem alguns métodos mais fáceis, né? Bom, então é isso, tá? Aí fica a atividade 13, que está na página 21 para vocês solucionarem, né? E aí copia esse método aí. Se não quiser copiar a demonstração inteira de como chegar no método, não tem problema. Aí faz esse exemplo aí no caderno, tá? Se não quiser fazer o gráfico, não precisa. Eu só fiz o gráfico só para mostrar para vocês os pontos para que a gente chama de x1, x2, 3 e 4, que foi onde encostou lá, tá bom? Então é isso. Até quinta-feira. Aí eu coloco mais uma aulinha. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp. Tchau, tchau.